Então vamos lá, lembrando que nós já caminhamos um pouquinho aí, né? Tratamos sobre o que é aconselhamento, por que precisamos de aconselhamento, por que esse aconselhamento tem que ser bíblico. Vimos a relação entre a teologia e aconselhamento, que existe uma relação extremamente importante. E agora estamos na sequência aí, falando o que faz o aconselhamento bíblico. Ainda falaremos sobre como ser um conselheiro bíblico, qual o perfil exigido para um conselheiro bíblico, o princípio da mudança, né? É possível mudar biblicamente, que é o grande diferencial, e como aconselhar na prática, onde nós vamos estudar vários casos aí para nos auxiliar aí no trato e no aconselhamento no dia a dia. Eu vou direcionar lá para o nosso slide. Já vimos que o aconselhamento trata de exortar, advertir, consolar, encorajar, repreender, baseado em duas palavras, né, grego, tanto o paracaléu quanto o noutétio. E vimos que, baseado nessas palavras, nós definimos as atividades de um verdadeiro aconselhamento bíblico. Vimos que também, além de ser essa aplicação de um indicativo bíblico, que a própria Bíblia manda nós admoestarmos e aconselharmos mutuamente, o aconselhamento tem por objetivo tomar conhecimento primeiro da situação ou circunstância que o indivíduo está vivendo, identificar e entender o problema na visão de Deus, né? E aí então apresentar uma solução bíblica, de um modo que o aconselhado confronte as suas convicções, seus pensamentos, suas vontades, volições e suas palavras num ponto de vista bíblico, da revelação bíblica, e decidam viver de um modo a glorificar a Deus. Como nós temos falado desde o começo, o grande diferencial da perspectiva humanista, né, da psicologia, seja ela comportamental, analítica, seja ela qual for, é mudança de comportamento, porque ela tem uma antropologia totalmente distinta da antropologia bíblica. Para a psicologia, o homem é bom, né? O problema é o ambiente, o problema foram as situações que ele viveu, ou às vezes o seu pensamento, e que precisa ser reprogramado. E a ideia mesmo é ser adestrado, né? Porque dentro da psicologia a ideia é que nós somos animais. Então, da mesma forma que você condiciona, né, o seu cachorro a fazer xixi, lá no papelzinho que você pôs, o ser humano ele pode ser adestrado para mudar de comportamento. A Bíblia nos apresenta uma antropologia diferente. Nós somos mais do que simplesmente animais. Nós somos criados à imagem de Deus, né? Nós não apenas somos seres pensantes, mas seres cognitivos que têm condições de avaliar a própria situação e não simplesmente seguir padrões de condicionamento, né, para ter uma mudança comportamental. Nós podemos mudar internamente. Deus pode fazer isso, né? A visão bíblica é de transformação, é de novo nascimento, é de restauração. E por isso, então, o aconselhamento bíblico se diferencia do sistema humanista, naturalista, e coloca nas Escrituras a fonte da cura da alma, né? Já falamos isso também, mas é sempre importante lembrar que a Bíblia, apesar de trazer assuntos relacionados às questões de alma e ser suficiente para tratar isso, nós não temos aqui a intenção de desprezar outras questões orgânicas, físicas, né? Alguns conselheiros bíblicos, né, até fazem alguma analogia. Você quebrou o pé, vai procurar um ortopedista. É uma questão orgânica, né? Não adianta chamar o pastor para orar pelo seu pé quebrado. Você vai precisar realmente de um atendimento ortopédico, né? Tá com dor de dente, procura um dentista. É uma questão orgânica, porque a Bíblia ela não é um livro para tratar das questões orgânicas, apesar dela trazer muitos princípios que, sendo aplicados no nosso dia a dia, certamente vai trazer saúde para o corpo também. Mas o foco dela é tratar a nossa alma, tratar
o profundo do nosso ser, tratar o nosso jeitão de viver. Para isso a Bíblia é mais do que suficiente. Tudo bem? Lembrando isso, irmãos, nós vimos que o objetivo maior aí do aconselhamento, que é conduzir a maturidade das pessoas em Cristo, para que elas possam andar dentro do padrão que Deus espera delas, nós vimos que existe aí alguns princípios, né? Alguns critérios. E primeiro nós vimos então que para que o objetivo seja alcançado, o aconselhamento bíblico está firmado, primeiro, em ouvir. Né? Ouvir atentamente para entender e interagir, para assim reconhecer o problema. Segundo critério que nós vimos aí, é que o aconselhamento tem, para alcançar o objetivo, reforçar a autoridade e a suficiência da Bíblia. Terceiro, firmar as promessas divinas. Deus se coloca como aquele que pode mudar, como aquele que pode fazer, como aquele que pode reverter, como aquele que pode transformar. A autoridade do aconselhamento bíblico não está no aconselhamento bíblico, mas no Deus que se revela através das Escrituras e que se coloca como autoridade para gerar novo nascimento, para gerar mudança, para gerar transformação de vida. Vimos também que no aconselhamento bíblico, além de você reforçar as promessas, você precisa informar ao aconselhando sobre a responsabilidade que ele tem para mudar intencionalmente o pensamento, o sentimento e a vontade para a glória de Deus. Né? É aquela velha relação entre soberania de Deus versus responsabilidade humana. É Deus quem age, é Deus que faz, mas isso não isenta a nossa responsabilidade para mudar tanto os nossos pensamentos, a ideia da cognição, os sentimentos, a nossa afeição e também as nossas vontades. E o quinto ponto que nós já estudamos, acompanhar o aconselhado, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou e ensiná-lo o chamado princípio de mudança, ou princípio da mudança. Então, isso nós já estudamos. Então, o aconselhamento faz isso, ele tem esses critérios. Dentro desse ponto, nós caminhamos aí, que existem vários termos traduzidos nas Escrituras, que dentro desse acompanhar o aconselhado, então você vai corrigir, encorajar, demonstrar, estimular, fortalecer, restaurar, ensinar e treinar. Então é um processo e você, como conselheiro, tem que estar preparado para aplicar isso no processo do aconselhamento. Né? Dependendo do caso, você vai ter que treinar. Dependendo do caso, você vai ter que encorajar. Dependendo do caso, você vai ter que exortar, corrigir. E aí, esse é o processo. E aí nós começamos a tratar sobre os elementos essenciais do aconselhamento bíblico. São 4, que estão atrelados aos critérios. Tá? Você que está anotando e tal, talvez você consiga depois fazer essa conexão aí. Então, quais são os 4 elementos de todas as sessões do aconselhamento? A pessoa chega para conversar contigo, para pedir um conselho, o que você tem que fazer de um modo prático? Né? Então, toda sessão aí. Primeira coisa, olhando lá para o critério. Primeiro critério, ouvir, não é isso? Então, na sessão, você vai ouvir para quê? Para reconhecer e entender o problema na visão de Deus. Definindo aí os níveis de expressão. Nós já estudamos semana passada. Se o problema está numa esfera simplesmente de desejos volitivos, né? Só na questão da tentação, um desejo. Se o problema já está numa esfera de sentimentos, de desejo de fazer ação, né? Ou se o problema já está intrínseco, já está profundamente, já tornou-se um padrão do indivíduo. Você tem que identificar isso. Quando a gente for estudar lá como é possível mudar biblicamente, mais à frente, aí nós vamos tratar dessas esferas de uma maneira mais específica, como identificá-las e, consequentemente, como auxiliar a mudança. Tá? Mas você tem que estar já ciente disso. Então nós vimos aí que tem problemas que são externos, você facilmente identificará, mas tem problemas
que são internos, né, que são obscuros, e que muito provavelmente o aconselhado não vai facilitar o seu serviço, ele não vai se abrir. Então, diante dessa dependência de Deus, da ação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, você precisa, como conselheiro, buscar a Deus. Nós vamos ver que essa é uma das características, né? Quando for tratar lá o que eu preciso para ser conselheiro, essa dependência de vida de oração, de dependência do Espírito Santo é essencial, irmãos. Porque senão nós estamos falando de homens carnais tentando entender de questões espirituais e não vai dar certo, né? Então, o primeiro elemento aí é reconhecer os elementos, reconhecer o problema, mas na perspectiva bíblica. Lembra que eu citei um exemplo lá, na semana passada, de uma possível, né, uma hipótese aqui de aconselhamento, onde uma mulher apresentava um problema contra o seu esposo, mas que biblicamente a ação do esposo não era um problema em si, mas era o egoísmo dela. Lembra que o marido estava ajudando financeiramente o pai e a mãe que estava doente, sem deixar de faltar nada em casa, mas para ela aquilo era um problema. E na visão bíblica, não. O filho está simplesmente fazendo aquilo que deve fazer, como sendo, honrando aí os seus progenitores. Ele não está deixando faltar nada em casa. O fato de ele estar cuidando dos pais, isso não é um problema na visão bíblica. Mas, naquele exemplo, para a mulher era. Então aí você vai ter que mostrar para ela que aquilo não é um problema na visão de Deus. E que muito pelo contrário, o problema então não está com o marido, o problema está com ela. Pô, aí ela vai ficar muito feliz, né? Porque ela vem para o aconselhamento procurar um conselheiro, como a ideia do psicólogo, para simplesmente referendar tudo aquilo que ela está passando, né? Não para confrontá-la. Então ela vai sair falando mal de você com toda certeza, mas a sua perspectiva, você vai ver também, vamos lá, a característica, o perfil do conselheiro, a fidelidade é às escrituras. Você não está ali para agradar o ego de ninguém. Você está ali para ensinar a palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui. Segundo ponto aí. Dentro desses 4 elementos de todas as sessões, você precisa apresentar a esperança que a palavra de Deus traz. Por quê? Porque é muito comum, irmãos, que a pessoa que vem conversar contigo, ela deposita uma esperança em você. Eu vou conversar com o pastor Everton, ele vai resolver o meu problema. Eu não sou Deus, meu amigo, eu não tenho como resolver o seu problema. O máximo que eu vou fazer, dirigido por Deus, é te apresentar o entendimento bíblico e te apresentar caminhos possíveis para você trilhar. Porque se você não quiser trilhar também, aí não tem jeito. Mas a solução, a esperança das resoluções dos problemas não está no conselheiro, mas sim na autoridade das Escrituras. Então, você vai ter que sempre apresentar essa esperança pelas promessas da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vão chegar para você e vai falar assim, olha, essa é a minha última cartada. Eu tenho plena convicção de que não existe solução para mim. Ou não existe solução para o meu problema. Né? Então, estou aqui porque já passei por psicólogos comportamentais, pela psicologia analítica, até pela psicanálise, eu já fiz todo tipo de terapia, regressão, pororó, e nada resolveu o meu problema. Então alguém falou, olha, conversa lá, vai lá, procura alguém lá da Igreja Presbiteriana Real Aliança, eles estão formando um grupo lá de conselheiros, certamente vai ter alguém lá para te ajudar. E a pessoa já vem totalmente descrente, porque ela está colocando fé no conselheiro ou no programa. Você fala, não, a nossa esperança está no fato de que Deus nos revelou na sua palavra e não há impossíveis para Deus. Isso é absoluto para nós.
A palavra de Deus é lógico, mediante o propósito divino, mediante a sua grandeza, mediante o seu querer eterno, mas a Bíblia nos assegura que nenhuma situação é impossível para ele resolver. Então, afirmar a esperança nas promessas, não suas, mas nas promessas da palavra de Deus. Porque se você depositar confiança, eu já tenho tantos anos de experiência com aconselhamento, eu já li todos os livros de Jay Adams, eu já fiz um curso online, então pode ficar tranquilo que eu vou resolver o seu problema. Não vai. O aconselhamento bíblico está fundamentado de que as promessas de Deus, as verdades de Deus, é aonde estão a solução para os problemas da alma humana, dos relacionamentos, dos comportamentos, das vontades, dos relacionamentos, enfim. Tudo bem? Ainda dentro dessa questão aqui do apresentar a esperança, né? Vamos ver alguns textos aí. Nós que estamos aqui em reunião de oração no livro dos Salmos, se porventura ainda está aberta a sua Bíblia aí, vamos lá para o Salmo 120. O verso de número 1. Só um exemplo, né, aqui do livro dos Salmos, tem vários. Mas Salmo 120, verso 1 diz: Na minha angústia, clamo a quem? Ao conselheiro. É isso? Não. Clamo ao Senhor. E Ele me ouve. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Parece que Deus... Olha, que a promessa e a esperança nossa, que Deus não pode mentir, diz que mesmo na sua angústia, está angustiado, estou tão angustiado. Então clame ao Senhor e Ele vai te ouvir. Isso é uma promessa dele, não é uma promessa minha. Mas eu não sei se eu posso acreditar nisso. Aí, obviamente, você vai ter que trabalhar com a questão da fé, né? Vai lá para Hebreus, capítulo 11, como nós estamos vendo. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se achegar a Deus. Porque se você não crê que Ele existe, não tem como se aproximar dEle. Então, aí você vai trabalhar essa questão que vai surgindo. Mas você tem que enfatizar que a esperança não está em você, mas está na promessa de Deus. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Outra promessa aqui específica de Jesus, né, durante seu ministério terreno, ele diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja, uma promessa. Nós podemos encontrar paz em Jesus Cristo. Então você vai apresentar a esperança pelas promessas da palavra de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. O texto que citei agora há pouco na nossa reunião de oração. 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O conselheiro vai chegar, eu não consigo, toda vez que eu vejo um boteco, eu entro e me embebedo. Ou toda vez que eu vejo uma situação, né, eu acabo me entregando, né, ficando com alguém, tendo atos promíscuos. Como que eu venço isso? As promessas do Senhor é que Deus vai te dar o livramento. E nenhuma tentação é além da sua força, meu amigo.
Então não cola, você diz, mas a carne é fraca. A Bíblia diz que Deus não vai te dar uma tentação que você não possa suportar. E a esperança nossa é que Deus vai cumprir essa promessa. Então, suporte. Deus te dará o livramento. Veja Hebreus capítulo 2. Todos esses textos aqui, irmãos, são textos chaves, tá? Que você vai estar usando. É aquilo que eu já falei lá na primeira aula, lá. Vai marcando esses textos, né? Compre uma cor diferente aí de caneta aí para você ir marcando na sua Bíblia, que são textos que vão tratar de esperanças, de promessas, de ensinos relacionados à questão do aconselhamento. Então, Hebreus capítulo 2, verso 18. Falando de Jesus, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha a promessa do Senhor. Ele está pronto para te socorrer nas suas tentações, nas inclinações que você tem para o pecado. A tentação vai estar ali, dentro da perspectiva aí volitiva, né? Os seus desejos, suas vontades, concupiscências vão estar ali martelando. Mas a promessa do Senhor é que Ele está pronto para te socorrer nas tentações. Hebreus 4, verso 15 e 16. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Esperança das promessas do Senhor. Ele promete ser o nosso socorro nos momentos de tentação, porque ele foi tentado e venceu todas elas, todas as situações de tentação. Tudo bem, irmãos? Então veja, dentro dessa, você vai ter que apresentar a experiência através das promessas que o próprio Deus traz. Deus, segundo a sua revelação, está junto com os seus nesse processo de cura. Ele anda junto. Ele está pronto para socorrer. E esse é o grande diferencial do aconselhamento bíblico. Porque nós estamos tratando de alguém, como nós já vimos recentemente nos estudos de Hebreu, de alguém que nós podemos pregar o Evangelho, pregar as suas verdades, porque quem fez a promessa é fiel. Esse é o grande diferencial. Vamos caminhar mais um pouco. Terceiro elemento aí de toda a sessão de aconselhamento bíblico. Apresente o princípio de mudança. Eu vou mencionar aqui rapidamente, porque a gente vai ter uma aula depois só tratando disso, mas na sessão você vai ter que apresentar uma solução para ele. E a solução bíblica sempre vai exigir mudança. Né? Eu sou muito ansioso. O cara vai chegar, eu tenho uma ansiedade tremenda, né? Eu sou ansioso. Então você vai, dentro desse princípio de mudança, mostrar a Deus, pede para você lançar a ansiedade diante dele, aí, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Pedro, na carta de Pedro, vai dizer para você lançar aos pés de Cristo essa ansiedade. E outra coisa que você precisa levar em consideração em relação à ansiedade. Ansiedade é pecado. Porque Jesus diz para você, não andeis. Se eu ando ansioso, eu estou desobedecendo quem? E se eu desobedeço a Deus, eu estou cometendo o quê? Tá. O grande problema é que a ansiedade, na visão da psicologia, não é pecado. Inclusive, ele fala assim, não é bom ter uma ansiedadezinha. Te deixa alerta. Uma gastrite miserável, uma úlcera depois.
A ansiedade, irmãos, é, na verdade, uma falta da confiança na provisão divina. Mesmo que ele diz que quando ela vem, a solução é lançar sobre Deus, fazer conhecida a ansiedade, esse é um remédio. Mas ela apresenta a ansiedade como sendo? Difícil falar isso, né? Não. Porque muita gente, ai, ansiedade é pecado? Olha, se vai contra uma ordem explícita de Deus, é pecado. Tudo que vai contra uma ordem explícita de Deus é o quê? Pecado. Então, se Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí você fala assim, não, mas a psicologia diz que de alguma coisinha eu posso. Você fica com a palavra ou não. Se é não andeis ansiosos de coisa alguma, então o padrão que Deus espera é que eu não ande ansioso de coisa alguma. Nem o que haver de comer, de beber, de vestir. Mas confia que na provisão do Senhor. Ah, mas se ela vir mesmo assim, lança, faça conhecida, deposite aos pés do Senhor. Ora de tarde ao meio-dia, de manhã, como nós vimos hoje no Salmo 55. Pode falar, Léo. É difícil? É difícil. Mesmo porque as pessoas são tão influenciadas por essa cosmovisão humanista, né? Que todo mundo tem solução, né? E aí a solução da ciência, vou colocar entre aspas, toma um ansiolítico, lá um anti-ansiolítico, lá, toma lá um remédio. Não é nada, é a base de ervas. Aí. Tem algum fitoterápico que não é a base de algum tipo de erva? Tem os químicos, né? Mas a grande maioria o químico está imitando alguma coisa que foi tirada de uma coisa aí. Quem é especialista me ajude aqui, se eu não estou falando besteira. Não é isso mesmo? Pai, tudo tem de planta, meu amigo. Aí fala, não, esse remedinho aqui, tá aí, ó. Maravilha. Você quer só para tirar a sua ansiedade, que biblicamente é? Só que a gente não encara como pecado. Por isso a gente toma um remedinho. É base de maracujá. É só para tirar o peso, assim, você dormir tranquilo. Só que isso só vai aumentando durante a vida, meu amigo. Dali a pouco, o remédio de maracujá já está tomando o pé inteiro já. Aí já não faz mais efeito. O que você faz? Não, isso aqui é só para controlar a minha ansiedade. Meu amigo, desde quando tem remédio para controlar pecado? Fala para mim. Só que nós estamos tão enraizados num processo, né, como Paulo fala em Romanos, né, de falta de renovar a mente e de, infelizmente, nos conformar com o presente século, que nós já fomos discipulados a entender que a ansiedade não é pecado e que eu posso conviver com ele sem problema nenhum, tomando lá como chama o remédio? Um ansiolítico. Tranquilamente. É a base de pastor, a base de maracujá. Ó, a bênção. Para aguentar a vida louca. Então veja, os mecanismos bíblicos, né, são deixados de lado. As soluções bíblicas são deixadas de lado. Ah, pastor, mas só orar vai me resolver? Não, cara, tem vários outros princípios. Inclusive ter uma vida mais mansa. Inclusive ter uma vida que não está pautada nos padrões do mundo. Inclusive ter uma vida com menos foco na ostentação. Porque eu estou me matando, porque eu tenho que ter 2 carros na garagem.
Porque eu tenho que fazer 2, 3 viagens por ano. O meu cunhado faz, aí, por que eu não posso fazer? Então eu tenho que me matar para isso. E aí é lógico, aí eu não aguento o peso. E outra, vou ficar frustrado. E aí vou entrar no remédio para segurar o meu pecado. Olha que coisa linda. Cuidado, irmãos. Renoveis, não vos conformeis. Muitas vezes nós também... E às vezes o próprio crente faz isso contigo. Não, meu irmão, ó, eu tomo isso. O próprio crente indica para o outro. Não, eu tomo isso para... Olha, a bênção. Descobri um médico ateu maravilhoso, entendeu? Todos os problemas do meu coração. Deu esse remedinho aqui. É tarja preta, é verdade, mas ó, uma bênção. E não vicia, viu? Não vicia. Todo mundo que morreu parou, sim, sem problema de tomar. Né? Mais ou menos isso. Cuidado, irmãos. A vida foi para ser vivida de um modo mais simples. É nós que colocamos um peso, uma expectativa além. Já falei isso em algum momento, né? Às vezes nós corremos tanto atrás das questões materiais que esquecemos das questões básicas e depois todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida inteira eu vou ter que gastar na adolescência do meu filho. Com coisa que não precisava. É isso que o diabo quer. Nos escravizar. A vida pode ser muito mais tranquila do que ela é. Se nós estivermos olhando para o padrão que a Bíblia realmente nos ensina. Daquilo que é essencial, daquilo que é... E esse é um problema para nós. Tudo bem? Então, apresentar esse princípio da mudança. Qual que é o princípio da mudança? É sempre um dualismo, né? Arrepender, crer. Confessar, deixar. Despojar, revestir. Vamos ver aqui 3 textos aí. Marcos, capítulo 1, verso 15, né? Tratando esse do arrependimento e da fé. Agora, isso aqui, irmãos, um perigo que eu quero chamar a sua atenção, que isso aqui eu não estou tratando uma perspectiva comportamental, mas de transformação de vida. O princípio da mudança não é simplesmente mudar de comportamento, nós estamos falando de transformação. Uma transformação que vai mudar as 3 esferas possíveis do meu problema. Né? Da vontade, do sentimento e do padrão já estabelecido. Cognitivo, afetivo e volitivo. Tá? Apesar de ser termos usados na psicologia, mas a gente faz aqui uma interação para ficar mais claro, mais didático. Mas o foco, depois biblicamente, nós vamos ver que é a ideia dos pensamentos, palavras e ações. Né? Mas vamos lá. Então, Marcos 1,15, o que diz? Dizendo, o tempo
está cumprido. O reino de Deus está próximo. Então, que postura que nós temos que ter? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa expressão que é a base da evangelização, irmãos, bíblica, né? Não a contemporânea, humanista, pragmática, que ao invés de gerar confronto, arrependimento e fé, diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Esse tipo de evangelho não é o evangelho pragmático. Nós estamos falando do evangelho bíblico. O evangelho bíblico é confronto. Porque a partir do momento que ele apresenta o fato, ele está falando aqui, a pregação de Cristo, durante o ministério terreno de Cristo, foi feito para a ovelha perdida de Israel. Em contexto de um povo, de uma nação chamada para ser um reino e sacerdote. Quanto mais isso é aplicado às características gentios, tem um peso muito maior. E ele já está confrontando, porque se ele já diz, arrependa-te, é porque já tem coisa errada. O evangelho, irmãos, é de confrontação. O reino está próximo. Arrependa-te, ou arrependei-vos e crede. O simples fato dele apontar o fato de exigência de arrependimento mostra que precisa de ter essa prática. E se eu estou arrependido é porque eu fiz alguma coisa? Pronto. Então, o processo da mudança aponta para você confrontar aquilo que está errado. Voltando aqui ao exemplo, né, que eu estou dando aí da ansiedade. Às vezes a pessoa ela vai chegar no gabinete ou numa conversa contigo e ela é influenciada por esse contexto desse mundo, a ansiedade para ela não é pecado. Ela não precisa se arrepender disso. E aí você apresenta biblicamente para ela a visão, aí ela toma um choque. Eu falo, olha, mas aqui que está a fonte dos seus problemas. Você não está encarando uma prática que a Bíblia diz que é pecado como pecado. Você precisa se arrepender. E começar a lidar melhor com as suas expectativas em relação à vida, ao que vai comer, vestir, aonde vai estudar, com quem vai casar, onde vai morar, e por aí vai. Ou se vai viajar ou não vai no final do ano. Você tem que começar a lidar. Encarar isso com o nome certo. Lembra uma coisa que eu sempre falo para os irmãos? Que pecado tem nome e sobrenome. Né? Então, quando eu chego diante de Deus para me arrepender, eu sei do que eu estou me arrependendo. Eu preciso, o arrependimento, ele prevê isso. Você está arrependendo do quê? Pela multidão dos meus pecados. Não, meu amigo, tem nome e sobrenome esse negócio. CPF, RG, é completinho o negócio. Então você tem que identificar qual é a fonte do seu problema. E geralmente vai estar relacionado com a prática pecaminosa. Por isso a solução de Jesus é arrependei-vos e crede. Princípio da mudança. O que mais? Confessar e deixar, né? Vamos ver um outro texto aí, Provérbios 28. A gente poderia pegar o texto de 1 João, que fala do arrependimento, do confessar, ou de Pedro, Tiago. Vários textos. Estou pegando aqui alguns exemplos. Então, Provérbios 28, verso 13. Verso 13 e verso 14. Vai anotando os textos, tá, irmãos? Vai anotando aí. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então veja, princípio de mudança, questão de você confessar, você se arrepender. Irmãos, esse negócio aqui é essencial. O arrependimento e a confissão do seu pecado específico, isso cura. Você não faz ideia. E não é simplesmente aquela confissão debaixo da cama que você faz assim, não.
É o confessar o pecado uns aos outros, como vai dizer Tiago. Esse negócio tem um poder de cura fantástico na alma. E não só no relacionamento horizontal, né? Pedir perdão, confessar um pecado específico, isso vai trazer cura no meu relacionamento horizontal, mas também no meu relacionamento vertical. Porque o Senhor Jesus nos ensina que se eu tenho um problema com alguém, antes de apresentar a oferta ao Senhor, o que eu tenho que fazer? Deixa a sua oferta, vai lá, resolve o problema que você tem, para depois adorar. Se eu não estou vivendo corretamente a minha relação, inclusive conjugal, Pedro vai dizer, para que não se interrompam as vossas orações. Veja, meu relacionamento com Deus está interligado com o meu relacionamento com o próximo. O relacionamento vertical influencia o meu relacionamento horizontal, influencia o meu relacionamento vertical e vice-versa. Então, confessar, irmãos, é um processo de cura. Davi vai, enquanto cobrir os meus pecados, os meus ossos envelhecer, adoeceu. A ideia de dor lá no fundo. Esse processo da mudança, esse princípio da mudança, você precisa apresentar isso para ele como solução de Deus. O arrepender, o crer, o confessar, o pedir perdão, o perdoar. Tudo isso é processo de cura dentro do princípio da mudança. E não é da boca para fora. Para que realmente faça sentido e que haja uma ação de transformação, de mudança, tem que ser algo de coração. Aí as esferas, não é simplesmente o pensamento da fala, mas é do lado do interior. Tudo bem? Um outro texto que eu quero que você leia aí, Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Muda o pensamento. Não só a vontade, as concupiscências, mas muda o pensamento, o entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, da essência. Então é uma mudança completa. É uma mudança nos desejos, nas ações e naquilo que está intrínseco, nas suas crenças, nas suas verdades. Esse é o processo da mudança. Você tem que apresentar isso. Porque senão vai ser só uma sessão de ouvidoterapia. Você vai ouvir as histórias do cara e ele vai continuar saindo vazio da conversa que tem contigo. Não sei se eu estou sendo claro aqui, irmãos. Qualquer dúvida, levanta a mão aí. Está dando para entender? Porque, veja, se for uma situação simplesmente comportamental, você vai propor para ele, eu adulterei, pastor. Adulterei. Você adulterou, tá bom. E aí? Estou arrependido, quero reconciliar com a minha esposa. O que eu faço? Você precisa confessar o seu pecado. Mas ela não sabe, se eu confessar, vai ficar sabendo. E se eu falar e aí ela não me perdoar? É um risco, mas é um risco que você tem que tomar. Dentro da questão comportamental, você fala assim, então você está arrependido? Então tá bom. É só você não olhar mais para ninguém e segue a vida como nada tivesse acontecido. Isso vai produzir cura?
Isso vai maquiar. E como eu aprendi com a Marta, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não é isso? Um dia ou outro esse negócio vai aparecer. Aí se você falar, não, mas eu estou arrependido. Então por que você não confessou? Aí a sua situação vai ficar mais difícil. Aí o trem vai ficar complicado do seu lado. Porque você não seguiu o padrão bíblico. Então, irmãos, não tem outra solução. Eu posso pensar na questão comportamental e falar, não, é só você não fazer de novo, tá tudo certo. Mas isso não gera mudança, isso não gera transformação, isso não gera vida, isso não gera cura. Você vai estar vivendo uma mentira. Você vai estar enganando o seu cônjuge todos os dias. Isso vai trazer paz, harmonia, vai trazer alegria em Deus? É lógico que não. Ah, mas é difícil. Você pode caminhar e tratar de um jeito mais fácil, ou aguardar o negócio estourar, porque vai estourar uma hora ou outra, vai acontecer, e aí então ser uma situação que fica praticamente impossível de consertar depois. Porque quanto mais sujeira vai se juntando, mais difícil de limpar. Tudo bem? Então você tem que apresentar esse princípio da mudança que a palavra de Deus exige de nós. Vamos caminhar aí. Quarto elemento agora das sessões do aconselhamento bíblico. Além de reconhecer e entender o problema na visão de Deus, definindo os níveis, né, de expressão, além de apresentar esperança nas promessas da palavra de Deus, apresentar o princípio da mudança, o quarto elemento é apontar e incentivar a obediência da nova prática, segundo a palavra de Deus, para a glória de Deus. Ainda que em Efésios, dá uma olhadinha aí na sequência, aí, Efésios 4. Veja o processo da mudança na prática. Por isso, verso 25, deixando a mentira, o que eu faço? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se irava e pecava, agora irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe para resolver depois. Nem deis lugar ao diabo, ou seja, não fique ali, Hebreus vai dizer, né, produzindo raízes de amargura, deixando aquele negócio crescer dentro do coração. Não, meu amigo, quanto mais cedo você resolver o problema, quanto mais cedo você eliminar o problema, mais fácil é de lidar com ele. Quanto mais tempo você deixa a raiz de amargura crescer, mais fundo ela vai se aprofundar, mais difícil fica de arrancar. A gente sabe isso na analogia aí da biologia. Pega lá uma árvore pequenininha, que as raízes são novas. E pega uma árvore de 30 anos, que as raízes são profundas. Qual que é mais fácil de arrancar? A nova, é óbvio. Às vezes com a mão você arranca. Agora tem gente que fica ali com a amargura anos a fio. E a raiz, ó, só se engrossando e se aprofundando. Sem falar que na hora que você arrancar, o buraco que fica, o estrago que fica, é absurdamente maior do que aquele que está no comecinho. Na hora que você arranca, às vezes com o pé você já resolve o problema e a terra ali já está tudo certo. Não é assim que acontece? É analogia. Não deixar a amargura produzir raízes fundas. Então resolva, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Verso 28. Aquele que furtava nesse processo de mudança, o que vai fazer agora? Não furte mais. Antes, trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir. Veja, irmãos, não é uma mudança simplesmente comportamental. Aí eu furtava, agora eu trabalho. Ah, tá. Você furtava por quê? Ah, porque eu tinha vontade para satisfazer os meus próprios desejos. Ah, então agora você trabalha para ter dinheiro para satisfazer os seus próprios desejos. Isso é só mudança comportamental. Agora o que nós estamos falando aqui é transformação de visão de mundo. Você não vai trabalhar mais para satisfazer simplesmente as suas vontades. Mas você vai trabalhar para ter com que acudir o necessitado. Muda a cosmovisão. Isso é aconselhamento bíblico. A teoria ou a proposta comportamental da psicologia, ela vai simplesmente, você furta, você trabalha, mas o alvo é o mesmo. Você furtava para satisfazer os seus desejos, agora você vai trabalhar, mas para continuar satisfazendo os seus desejos. Isso é mudança comportamental, porque a sociedade não aceita quem furta, mas aceita quem trabalha. Então, socialmente, agora você vai ser aceito. Mas não é disso que nós estamos falando. O aconselhamento bíblico, ele produz mudança de pensamento, do seu modo de enxergar o mundo. É uma transformação, não é simplesmente uma mudança comportamental. Antes eu furtava, mas agora eu trabalho. Mas trabalho por quê? Para suprir as minhas necessidades, desejos e vontades? Não. Para inclusive acudir o necessitado. Muda completamente o modo de enxergar a vida. É dessa aplicação que eu estou colocando aqui, que é seu papel dentro do aconselhamento bíblico, apontar e incentivar essa obediência a essa nova prática. Está ficando claro aqui, irmãos? Beleza, vamos ver mais alguns textos aqui. Vamos lá para o começo, vamos para Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 22. O princípio lá de Enoque, que eu já citei com você em outro momento. Verso 21 vai dizer assim, né? Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Aí o verso 22 que é o diferente de todo o resto. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300, teve filhos e filhas. Uma das grandes diferenças da visão bíblica, irmãos, é que mesmo na psicologia analítica, você tem, que é uma descaracterização, de um modo bem simplista aqui, porque não é a minha área, mas de um modo bem simplista é uma desfigurização da psicanálise, psicologia analítica. Ela é mística. Ela crê na religião, na fé, como um instrumento de interação no tratamento psicológico. Tá? Para ela, uma prática religiosa pode te ajudar a mudar um comportamento. Então, ela vai aceitar a religião sem nenhum problema. Tá? Você vai, alguém que segue, apesar que tem muito poucos hoje que seguem, né, mas é mais comportamental mesmo. Mas se tem alguém que segue a psicologia analítica, você fala assim, eu não sei, para mudar de vida, ele vai falar assim, procura uma religião. Não importa que religião. Né? A igreja foi muito influenciada por essa psicologia analítica na evangelização. Quero que elas... Procura uma igreja próxima da sua casa. Não importa que igreja que é próxima da sua casa. Pode ser mórmon, pode ser adventista, pode ser testemunho de Jeová. E era assim, algumas décadas atrás, né? Que o liberalismo reinava. Que essa é a ideia de que não importa que religião, porque a religião vai te ajudar a mudar comportamento. Né? Então ela vai te ensinar alguns princípios morais, ela vai te ensinar alguma coisa boa. Então é isso. Não, dentro do padrão do aconselhamento bíblico, não é uma opção para te ajudar a ter princípios morais e sociais mais aceitáveis. A visão bíblica
do aconselhamento bíblico é conduzir a pessoa a andar com Deus. Que é o padrão que nós vamos encontrar lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Né? Praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente com o Senhor, teu Deus. É andar com Deus, irmão. Não estamos falando de religião como uma proposta comportamental, social, que vai fazer você um cidadão melhor, um ser humano mais centrado, mais sóbrio. Né? Não, 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 não. É andar com Deus. Faz diferença. Porque religião não nos aproxima de Deus. Religião, inclusive, pode me levar para longe de Deus. Porque dependendo da prática da religião, ela vai me conduzir para uma idolatria, para um ensinamento errado. Eu vou ser uma pessoa mais centrada, é verdade. Mas não estarei andando com Deus. O que o aconselhamento bíblico propõe, dentro desse apontar e incentivar a obediência da nova prática, é andar com Deus. Tudo bem? Estou conseguindo aqui, irmãos, mostrar a diferença de um padrão que aparentemente é bom, mas que na verdade não produz aquilo que a Bíblia realmente diz, do aconselhamento bíblico propriamente? Sim ou não? Tá tudo bem? Então vamos caminhar mais. Vamos para o Salmo 119. Salmo 119, verso 11. Olha que objetivo claro aqui desse verso, né? Guardo no coração as tuas palavras para ser próspero e feliz. É isso que está escrito aí? Não, não é. Esse não é o objetivo de guardar a palavra. Guardo no coração, e coração aqui é o mais intrínseco, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não é mudança comportamental. É mudança de vida. Essa é a diferença do aconselhamento bíblico. Quando você vai para a prática comportamental, é só mudança comportamental. Você bate na mulher? Eu estou com problema de bater na mulher. Vamos fazer o seguinte, nós vamos te inscrever no curso de boxe. Você vai bater no monitor que tiver lá. Você fecha o olho, pensa que é sua mulher e desce o braço nele. Você vai ficar mais feliz. Aí nós vamos mudar o seu comportamento. Socialmente vai ser aceito. Você parou de bater na mulher, está batendo lá no saco de areia. Né? Qualquer coisa você cola até a cara dela lá, tal, mas pronto. Nós mudamos o seu comportamento. Você parou de ser violento dentro de casa, todo mundo vai ficar feliz com isso. Gerou mudança? Não, o cara continua violento. Ele continua. E uma hora vai ter uma recaída, o negócio vai virar um voar. Agora aqui não. É guardar a palavra para mudar, para não pecar contra ti. Tudo bem? Pessoal, faz esses exemplos também que o pastor inventa também, cada um, né? Então veja, esse é o padrão, mudança. Verso 48 aqui do Salmo 119. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. A ideia do levantar as mãos aqui é a ideia de me esforçar para praticar. É de me voluntariar para fazer. Então veja, o processo aqui que você vai incentivar agora a obediência é não simplesmente tomar conhecimento daquilo que Deus quer, mas colocar em prática aquilo que Deus quer. Eu vou me esforçar para isso. Eu vou fazer o que tem que fazer para isso. Qual que é a prática? O que Deus está esperando de mim, pastor? Eu espero, em vez de você bater no mão, você amá-la. Você respeitá-la, ser o provisor, o protetor, o promovedor do bem-estar dela. Então é isso que você vai fazer. Ótimo, então é isso que eu vou fazer. Essa é a prática que se espera de mim. E aí eu vou lutar para mudança. É um negócio intrínseco, por isso que é guarda no coração.
Vamos sair um pouquinho aqui de Salmos, vamos lá para o Evangelho de João. Texto bastante conhecido, João 14, verso 21. João 14, verso 21, diz, Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Entender que por amor a Deus eu vou guardar, eu vou praticar, eu vou observar os seus mandamentos. É uma mudança de cosmovisão, mudança de prática, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de desejo, é uma mudança de sentimentos, irmãos, é uma mudança real. Por amor a Deus. Geralmente nas teorias psicológicas, a mudança de comportamento está pautada no amor próprio. Não funciona. Agora, a transformação que a Bíblia diz e que é possível fazer está pautada no meu amor para com Deus. Por isso que o temor é essencial. Você perdeu o temor, irmãos, a Deus, você está pronto a fazer qualquer besteira na vida. E o aconselhamento bíblico é isso, é chamar a sua atenção para viver em obediência e temor ao Senhor. Capítulo 15 aqui de João, verso 10 em diante, ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, mudança de comportamento, transformação de cosmovisão. As pessoas do mundo, elas falam assim, você tem que amar mais a si mesmo. O padrão da psicologia é conheça a si mesmo e ame a si mesmo para que você alcance a felicidade. Visão bíblica, né? Foi talvez melhor expressada por Calvino. Conheça mais a Deus para conhecer a respeito de você mesmo. E conheça mais a Deus para alcançar a bem-aventurança ou a felicidade. O foco é outro. Na ciência humanista, naturalista, ela vai dizer, é o foco para dentro. Conheça a si, ouça o seu coração. Você tem direito de ser feliz. Solta as frangas, abre aí, né? Então, é isso. A perspectiva bíblica é o contrário, é para fora. Ame o outro, ame a Deus. Ame o cônjuge. É mudança de cosmovisão. Como que eu vou ser feliz no casamento? Faça o seu cônjuge feliz. É a visão bíblica. A sua felicidade vai estar pautada em fazer o outro feliz. Essa é a visão bíblica. É para fora. A visão do psicólogo, né, da psicologia. Ame-se a si mesmo. Satisfaça as suas pulsões. Procure uma experiência fora do casamento. O cara vai falar isso para você. E é por isso que não dá, irmãos, para interagir, né? Para integrar. Porque são caminhos distintos. Na cura da alma, a Bíblia é suficiente. Os ensinos dela são supremos. E é isso que a gente precisa resgatar no aconselhamento bíblico. Tudo bem?
Último texto aí, pode falar. A Bíblia já disse, né? Nosso coração é enganoso. Do nosso coração procede todos os maus desígnios. Tudo que não presta vem do coração. Aí a pessoa vai dizer, não, você tem que ouvir mais o seu coração. É a pior coisa que você pode fazer. Eu vou ouvir meu coração. Eu tenho direito de ser feliz. Aí ela vai, ouve o coração. Aí parece morto numa vala qualquer aí depois. Porque ouviu o coração. Não, é porque eu marquei um encontro com um moço lá da internet. Ele me ama, ele me entende, ele me ouve. E eu vou seguir o meu coração. Vai pra vala. Depois de 2, 3 dias você é encontrado jogado num bueiro qualquer. Por quê? Ouviu o coração. A Bíblia diz, não faz não. Coração é enganoso. Coração é fábrica de ídolos. A gente já chega, a gente já ora, já com a resposta de Deus no coração. Você tem que tomar cuidado até com isso. Ezequiel vai falar isso, Jeremias vai falar isso. E Deus, inclusive, fala, se você chega diante de mim já com o ídolo pronto no coração, eu vou te responder de acordo com o ídolo do seu coração. Você tem que vir diante de Deus, irmãos, realmente aberto para a vontade, para a supremacia que Ele aponta para você. Porque senão... Mas aí a pessoa, mas eu orei. Mas você já orou com o ídolo pronto. Você já orou com a resposta pronta. Quantas e quantas vezes está o universo inteiro gritando para a pessoa não seguir aquele determinado caminho. Mas ela fala assim, mas eu orei. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor não quer que eu siga esse caminho, amanhã eu acorde com os 2 pés quebrados. E eu acordei e não estava com o pé quebrado. Então era a resposta de Deus. Meu Deus do céu, quem que quebra o pé dormindo? Mas você faz umas provas com Deus que... Não, se amanhã aparecer um arco-íris em tom de verde, eu sei que Deus não quer que eu vá. Vai aparecer uma coisa de cor de verde, tom de verde, meu amigo? Não vai, criatura. Você já está pedindo um negócio já atrelado aos desejos do seu coração. Não vai dar certo. Aí o cara vai e dá o problema. Mas eu orei. Mas você orou com um ídolo pronto no coração, com a resposta feita. Seu pai falou para você não ir, sua mãe falou para você não ir, sua avó, seu avô, seu pastor, a igreja inteira. Mas já estava pronto. Não confie em si próprio, é o que a Bíblia diz. Mas a psicologia vai dizer, não, conheça mais a si mesmo e você será feliz. Está errado. Está o caminho inverso. É por isso que nós vivemos um contexto. Você tem milhares e milhares de psicólogos, curso de psicologia de tudo quanto é escola, né? Comportamental, analítica, psicanálise, biriri, paraná, junguiana, skinneriana, não sei tudo quanto é padrão. E esse mundo está cada vez mais doente da alma. Não conseguem resolver o problema, porque as pessoas se afastaram de Deus e da sua palavra. O negócio foi tão bem arquitetado que a teologia liberal acabou tirando da igreja a autoridade do aconselhamento. Que até antes da psicologia era feito por quem? Pela igreja. Admoestando, aconselhando mutuamente, caminhando, discipulando, ensinando, pastoreando uns aos outros.
Aí depois que veio a ciência, não, isso não é mais papel da igreja. Isso não é mais papel do pastor, não é papel dos cristãos mais velhos. Agora é da ciência. Só que a ciência veio e destruiu. As famílias estão destruídas, os indivíduos estão destruídos, as pessoas estão zumbis de tantos medicamentos. E às vezes um negocinho é simples de resolver. Ainda deixamos de dar ouvidos à palavra sábia do Senhor, revelação do alto, e caímos na ludibriação de uma ciência que nem sabe ela mesma para onde está indo. Cuidado, irmãos. Dentro do aconselhamento, nós temos que incentivar a obediência à nova prática segundo a palavra de Deus e para a glória de Deus. O último texto, Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Um texto conhecido também, vamos relembrar. Inclusive pregamos recentemente, quando estávamos estudando aí a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Dá uma paradinha aqui. Esse enganando a vós mesmos é fantástico. Tem gente que fala assim, eu estou na igreja já há tantos anos, pastor. Como é que adianta? Você só é ouvinte, Zé. Você só é ouvinte. Ser ouvinte não faz diferença nenhuma. Você pode viver a vida inteira na igreja ouvindo do Evangelho, da Palavra de Deus, das diretrizes, dos preceitos, do ensino, da instrução. Se você não colocar isso em prática, não vai fazer diferença nenhuma. Quantas e quantas pessoas passam a vida inteira na igreja, gravam até o texto, já leram a Bíblia não sei quantas vezes inteira, falam de cor num monte de versículos, só que se não coloca em prática, não vale nada. É ostentação do saber. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Dentro da seção do aconselhamento bíblico, esses 4 elementos precisam. Em todas elas. Mesmo que seja um processo. Mesmo que você sabe que vai ter várias conversas, várias sessões, não tem problema. Mas em todas elas você vai referendando, reforçando, apontando, testificando, se o cara está colocando em prática, se a pessoa está andando, dando tarefas. É o processo do treinamento, é o processo do discipulado. Seja lá qual área que você for tratar, é possível fazer isso e ensiná-lo, nesse último ponto, a incentivá-lo a ser obediente, a colocar em prática aquilo que Deus quer que nós, de fato, praticamos. Então, você como conselheiro, isso aqui tem que ser um padrão. Eu não sei se você observou aí, mas esses 4 elementos estão atrelados aos 5 critérios que nós apresentamos anteriormente. Para você reconhecer e entender o problema, você vai ouvir. Para apresentar esperança, você vai reforçar a autoridade bíblica e, ao mesmo tempo, as promessas de Deus. Lembra lá?
né? Aí você vai incentivar a mudança, que é ainda aqui no ponto 3, e o 5, o processo do aconselhamento propriamente, que é corrigindo, exortando, treinando, discipulando, admoestando, para que ele obedeça a palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Beleza. Hoje a gente fica por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, né, nós vamos trabalhar com técnicas. Ainda dentro da aula 3, né, o que o aconselhamento bíblico faz. Não sei que parte que nós estamos aí, mas não fique preocupado com isso não. Né, mas está lá. Que parte que é, Samuel, que nós estamos? Hoje é 4. Então, na parte 5 da aula 3 ainda, o que faz aconselhamento, nós vamos começar a tratar das técnicas bíblicas, ou da técnica bíblica para o aconselhamento. Vamos reforçar um pouco mais sobre o processo do princípio da mudança, né? Entender aí que as questões orgânicas, né, as questões físicas, isso aí é assunto da medicina, né? Então, diferenciar, mas entender que as questões da alma, né, é assunto nosso, é assunto da Bíblia. As questões emocionais, de relacionamento, de sentimento, né, de tratativas, isso é nosso. Existem técnicas para aplicar isso de uma maneira mais bem sucedida. Então nós vamos começar a falar isso, se Deus quiser, na semana que vem. E aí eu acredito que a semana que vem a gente já finaliza essa terceira aula. Tá bom?